Olha só, em 2019 estourou uma guerra, mas uma guerra bem provável. Ela não aconteceu num campo de batalha não, mas sim nas páginas de uma enciclopédia online. Pois é, parece até coisa de filme, né? Mas foi um confronto real para valer. De um lado, um poder político eleito, do outro, uma enciclopédia digital, colaborativa. E essa é a história de como uma briga por informação acabou virando uma coisa bem pessoal. Então vamos colocar os personagens em cena. De um lado, a gente tinha um ministro da Educação do Brasil na época, o Abraham Weintraub. Do outro lado, a comunidade da Wikipédia em português. E o campo de batalha dessa história toda era a própria biografia digital do ministro. Tudo começou logo depois da nomeação do Weintraub. A página dele na Wikipédia foi atualizada, claro, e começaram a incluir detalhes sobre algumas polêmicas. Sabe, coisas como cortes de verbas em universidades, alguns processos. E o ministro, bom, ele não gostou nada disso. Só que, em vez de usar os canais normais de edição que qualquer um pode usar, ele resolveu fazer diferente. Ele usou a máquina pública para tentar, digamos, controlar a narrativa. E aqui a gente vê um verdadeiro choque de mundos, né? De um lado, o MEC, com toda a autoridade de um órgão do governo, exigindo que o artigo fosse apagado e até ameaçando com processo. Do outro, a Wikipédia, que é uma comunidade que funciona na base do consenso e que respondeu protegendo a página. A comunidade classificou isso como uma carteirada, sabe? Aquela tentativa de usar o poder, o status, para passar por cima das regras que valem para todo mundo. E é bem no meio desse furacão que entrou nosso personagem principal, um administrador conhecido apenas como Cronos. Foi ele quem recebeu os e-mails formais do governo. E olha, em vez de só ceder à pressão, ele fez o oposto. Ele levou o caso a público, lá dentro da comunidade, e transformou o que era uma exigência privada num debate aberto sobre liberdade de informação. Essa é a grande pergunta, né? De onde veio essa autoridade toda? A resposta para isso, curiosamente, não está em 2019. Está numa jornada longa e bem difícil que começou mais de uma década antes. Para a gente entender por que ele agiu desse jeito, a gente vai precisar voltar bastante no tempo. Olha, a escalada do Cronos até o cargo de administrador, que é o que deu a ele as ferramentas para proteger páginas e tudo mais, não foi nem um pouco fácil. Foi, na verdade, uma verdadeira saga de rejeição, atrás de rejeição e muita, mas muita persistência. Na sua primeira tentativa, usando um outro nome de usuário, o resultado foi um desastre. Dá uma olhada. Só 2 votos a favor contra 17. O recado da comunidade foi bem claro. Ele ainda não estava pronto. E o feedback foi bem direto ao ponto. Os outros editores falaram que faltava experiência no projeto. Foi basicamente olha, legal a intenção, mas volta mais tarde, quem sabe. Beleza. 7 meses depois, ele tentou de novo. E teve um progresso, sim. 10 votos a favor. Mas a maioria ainda votou contra. E aí, a resistência já não era só sobre falta de experiência. Era sobre o temperamento dele. E esse comentário aqui é ótimo porque resume bem o que o pessoal sentia na época. Elogiavam a dedicação dele, isso sim, mas criticavam o comportamento, que era visto como meio conflituoso, imaturo. A conclusão era que ele precisava assar mais um pouco, ficar mais tempo no forno. A cultura da Wikipedia naquela época era tão específica que um editor chegou a usar esse emoticon aí para aconselhar ele a amadurecer, aprender com os erros e acertos. Era uma crítica, claro, mas tinha um tom de incentivo também. Mostra bem como a dinâmica da comunidade era complexa. Ok. Depois de ser rejeitado várias vezes por causa do comportamento, o Cronos mudou de tática. Ele percebeu que tentar convencer as pessoas não estava funcionando. Então, ele decidiu seguir por outro caminho, se tornar simplesmente indispensável para o funcionamento da enciclopédia. E a estratégia foi bem clara. Ele mergulhou de cabeça naquelas tarefas mais burocráticas, sabe? O trabalho técnico que a maioria dos editores evitava. A ideia era bem simples. Talvez eles não gostem de mim, mas eles não vão poder negar o meu valor para o projeto. E o resultado dessa nova estratégia é esse número aqui, mais de 80 mil edições. Isso na época em que ele finalmente conseguiu ser eleito. Era um volume de trabalho tão grande, mas tão grande, que era simplesmente impossível de ignorar. O foco dele mudou completamente. Não era mais sobre ganhar discussões nos fóruns. Era sobre construir, categorizar, manter a infraestrutura da Wikipédia. E com isso ele foi construindo uma nova reputação. Uma reputação baseada não na personalidade dele, mas na sua produção massiva. Anos se passaram e todo esse trabalho incansável finalmente deu frutos.
Com uma base de apoio bem mais sólida, ele finalmente foi eleito. E, uma vez no poder, ele assumiu uma persona bem específica. O contraste com as primeiras tentativas é chocante. Olha só, quase 96% de aprovação. Anos e anos de trabalho técnico transformaram aquela rejeição esmagadora num apoio quase unânime. Ele tinha conseguido. Ele tinha se tornado indispensável. Já no cargo de administrador, ele se especializou em uma área: combater vandalismo. E aí que a coisa fica interessante. Aquele mesmo comportamento, que antes era visto como um problema, agora era justificado como um mal necessário para proteger a Wikipédia. Os apoiadores dele passaram a ver essa agressividade não mais como um defeito, mas sim como uma ferramenta eficaz. Então vamos lá. O que essa história toda do Cronos, desde as primeiras rejeições até o dia em que ele bateu de frente com o ministro de Estado, o que isso tudo nos ensina sobre poder em comunidades digitais como a Wikipedia? É aqui que todas as peças se encaixam. Aquela batalha de anos para ser aceito, para ganhar autoridade, tudo isso criou nele uma postura muito defensiva. Então, quando o Mac chegou com aquelas exigências em 2019, o Cronos não viu só uma disputa editorial qualquer. Ele viu uma ameaça direta ao sistema que ele lutou tanto para proteger e, principalmente, do qual ele lutou tanto para fazer parte. A história dele acaba virando um estudo de caso fascinante, né? Mostra como numa comunidade online, o medo de perder o controle, especialmente um controle que foi tão difícil de conseguir, pode levar a reações muito fortes, muito coordenadas, para defender as coisas como elas são. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Para proteger espaços abertos, como a Wikipédia, contra vandalismo, contra manipulação externa, será que a gente precisa de guardiões assim, combativos, com um estilo forjado em anos de conflito? Ou será que existe um outro caminho? Um caminho onde a segurança não signifique sacrificar a civilidade? A resposta para essa pergunta? Bom, talvez ela defina o futuro de todas as nossas comunidades online.